Tudo bem. Bom dia a todos e todas. Eu sou Isadora, eu sou voluntária no projeto de extensão do Mão na Mídia, do Comunicação e Cidadania. E o Mão na Mídia ele tem intenção, principalmente, incentivar a comunicação dentro das escolas e tem ênfase na quarta agenda da Agenda 2030. Então, hoje eu vou ser mediadora desse debate, mas ele vai ser mais um bate-papo, onde todo mundo pode fazer as perguntas, realizar uma conversa, e esse é o nosso primeiro bate-papo em conjunto do nosso projeto Mão na Mídia, #desinformação. E ele vai focar na Semana Global da Alfabetização Midiática e Informacional. Por isso a gente trouxe o tema, que é proposto todos os anos pela Unesco, e o nosso tema vai ser a desinformação sobre a Covid-19. Para esse diálogo, a gente tem uma convidada especial, que é a Tayane Oliveira Vocon. Ela é jornalista, ela é mestre em letras na Universidade Católica de Pelotas e doutora em letras na Universidade Federal de Pelotas. Ela é pesquisadora de mídia, discurso, análise e redes sociais do Mediacras e professora na pós-graduação e comunicação de marketing na Faculdade Senac de Pelotas. Ela trabalha com análise de redes sociais, discurso, política, humor e desinformação. Para começar, vou passar a palavra para a professora para ela poder introduzir a gente nesse assunto. E depois da introdução, a gente pode ir levantando as mãos para poder fazer perguntas para ela. Tayane, pode entrar. Muito obrigada, Isadora. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre esse trabalho que nós temos desenvolvido com especial atenção nos últimos 2 anos lá no Midiars, né? Nós trabalhamos com desinformação há bastante tempo, há uns 4, 5 anos já. Nós tínhamos alguns grupos que algumas pessoas dentro do grupo que trabalhavam com desinformação em saúde na área da vacina, porque já existia um movimento anti-vacina um pouco incipiente ainda aqui no Brasil, mas antes da pandemia nós já tínhamos, né? Essa desinformação, ela avançou bastante em 2018, no período das eleições, então nós começamos a nos dedicar mais a estudar esse avanço da desinformação, especialmente através das redes sociais e das plataformas de mensagem, né? De troca de mensagens, como WhatsApp, Telegram, e outras plataformas privadas de troca de mensagem. E quando, no início da pandemia, nós começamos a observar uma explosão desse fenômeno que nós tínhamos observado tanto nas eleições, quanto anteriormente em alguns grupos fechados em Facebook, por exemplo, anti-vacina e de negação da ciência, né? Ainda em 2020, em março, nós começamos a coletar dados relacionados à Covid-19, na Twitter, Facebook, Instagram, e daí nós conseguimos acesso, né, a um banco de dados muito interessante do pessoal da UFMG de WhatsApp, um banco de dados com mensagens desinformativas relacionadas à pandemia. E nós fizemos alguns artigos. Esses artigos de WhatsApp e também de Facebook e Twitter deram origem a um relatório sobre desinformação e pandemia que nós publicamos, né, neste ano. Ele está disponível gratuitamente. O objetivo desse relatório foi fazer um material bem acessível. Ele é um resumo de diversos artigos que nós fizemos no último ano e apresenta os nossos resultados e algumas propostas de estratégia para combater a desinformação, especialmente desinformação em saúde, né. Então é um compilado de observações, né, e de conclusões que nós chegamos nesses nossos estudos em relação à Covid e à desinformação. O relatório está disponível no site do Midiars. O site do Midiars eu vou deixar depois o link com vocês, mas é wpufpel.edu.br/Midiars, que é basicamente mídia RS, mas é Midiars porque é redes sociais, não é de RS. É apenas uma coincidência, né, ser mídia RS, mas é assim que escreve. E nós convidamos sempre a todos os pesquisadores e todos os lugares que nós vamos falar sobre isso, para o pessoal dar uma olhada nesse relatório, porque ele é super importante e ele está muito acessível. Ali nós também trazemos como referência todos os artigos que nós publicamos em relação à Covid e à desinformação. Mas basicamente, assim, nós temos desenvolvido muitas pesquisas em como a desinformação tem se espalhado nas plataformas de comunicação fechada, como a desinformação é construída nas plataformas abertas, né, plataformas de rede social como Facebook, Twitter, Instagram.
Então, nós temos observado diferentes características dessa desinformação, especialmente em saúde, neste momento. Só para contextualizar mais um pouquinho, né, o Midiars, ele é um grupo de pesquisa fundado pela professora Raquel Ricoeiro. Hoje eu sou coordenadora, junto com ela, do grupo, né, eu sou pesquisadora de pós-doutorado na UFPEL também, e nós temos aproximadamente 20 pesquisadores, entre alunos de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Nós temos eu e a Suzana, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também, que é pós-doutoranda e pesquisa com o grupo, e nós analisamos diversas vertentes do discurso em ambientes digitais, né? Então, discurso político, discurso e racismo, discurso e gênero, discurso porque nós temos um vínculo com a letras também, né, comunicação e letras. Então, características técnicas, análise de dados em blocos maiores, nós temos ferramentas de coleta, servidores, então nós trabalhamos em diversas perspectivas, além de análise de discurso mais específico, né, então tem um trabalho bem sólido e interessante para todos que tiverem interesse na área, não só da desinformação, mas na área de discurso mediado por computador. Eu vou começar fazendo, então, uma primeira pergunta. Eu li o seu artigo, que você colaborou, e eu vi que vocês falam que tem uma vertente muito política em tudo que vai se posicionar em relação à pandemia, é uma vertente muito política. E eu queria saber, assim, se eu for conversar com uma pessoa que não represente a minha vertente política, qual você considera que é a melhor forma de eu chegar nessas pessoas? Porque, querendo ou não, na área de comunicação, a gente também quer atingir as pessoas que não concordam com a gente, não somente as pessoas que concordam com a gente. E eu queria saber, para você, qual seria a melhor forma de atingir as outras pessoas? Essa é uma das ações mais importantes que nós consideramos, né, que seria um trabalho de formiguinha para combater a desinformação de maneira mais ampla. A desinformação, ela funciona muito na perspectiva de uma seita. Quem entra para uma seita não sabe que está entrando para uma seita. A pessoa, ela entra para um grupo que ela acha que é super legal, que ela está fazendo algo super positivo pela vida dela, e quando ela vai sendo radicalizada naquele contexto, ela está cercada por pessoas que pensam de maneira muito semelhante a ela, e aquele ambiente se torna confortável, e ela vai se radicalizando, e vai aceitando coisas cada vez mais diferentes e extremistas em relação àquele pensamento original que ela tinha. Então é muito importante chegar com muita empatia nas pessoas, especialmente as pessoas que já estão mais radicalizadas no ambiente, porque o ambiente da desinformação hoje, ele tem um caráter político muito forte, porque ele vem desde 2018, né? A gente conseguiu observar um alinhamento muito forte entre grupos que se organizavam em 2018 no ambiente das redes e grupos que se organizaram em torno da desinformação de Covid hoje. Hoje, digo desde 2020, né? Durante todo esse período da pandemia. Os mesmos grupos que espalhavam desinformação política, eles estavam espalhando desinformação em relação à saúde, né? Então era uma coisa muito conectada. Ou seja, essas pessoas, elas não começaram a duvidar da ciência depois da pandemia. Elas já estavam num grupo onde elas partilhavam valores, elas partilhavam ideias, e elas estavam mais suscetíveis a aceitar o que aqueles grupos, né, enviavam, compartilhavam, então elas estavam mais suscetíveis a essa desinformação. Por quê? A desinformação e a radicalização no ambiente digital, assim como o discurso de ódio, ele tem uma característica muito forte, que é a tendência às pessoas a reproduzirem coisas que elas concordam. Não é que elas odeiam cientistas, mas daqui a pouco elas pensam de uma determinada maneira e outras pessoas que pensam de uma maneira semelhante falam outras coisas. Então, como elas querem aquele acolhimento de dizer daqui a pouco, olha, eu duvido um pouco, eu acho que a Universidade Federal é coisa da esquerda. Bom, quem é que está desenvolvendo ciência no Brasil hoje? E essas pessoas, elas normalmente vêm questionando as instituições públicas. Ah, o SUS é ruim. As pessoas sempre tiveram essa máxima de dizer que o SUS é ruim. Não sabiam como funcionava em outros países, que não tinha SUS. Não se informavam como é sem ter SUS. Nunca pensavam, só diziam o SUS é ruim. E começavam a compartilhar essa ideia, e dentro dessa ideia haviam desdobramentos. O SUS é ruim e as instituições públicas são ruins. As instituições públicas são caras e elas não trazem retorno. Assim como o SUS não traz retorno e é caro. E uma ideia levando a outra. E daqui a pouco elas estavam dizendo, essas instituições só fazem coisas que beneficiam a elas, então eu não vou acreditar que a vacina, que a pesquisa da Covid é para me beneficiar.
Então há uma tendência de uma informação levar a outra, ou uma desinformação, né? E as pessoas elas aceitarem mais esse discurso desinformativo. Como começou em 2018, e isso nos ajuda muito a compreender como funciona a desinformação na pandemia. Eu acho que, por exemplo, partido X é ruim, porque eu não compartilho da ideia e eu acho que o partido X é corrupto. Bom, então eu acho que o partido Y não é. Ah, e além disso, esse partido X, ele fez... ele desviava dinheiro aqui. Ah, e os filhos das pessoas desse partido desviavam dinheiro também. E essa pessoa, ela vai numa sequência e numa avalanche que ela chega lá na mamadeira fálica, né? Que nós tivemos. E parece absurdo, mas tu não começa dizendo para a pessoa, olha aqui, esse partido defende que crianças usem nas escolas essa mamadeira fálica. E na ciência é a mesma coisa, tu não começa dizendo, olha, a vacina vai te transformar num jacaré ou vai te implantar um chip. Tu começa dizendo, não é tão grave assim essa doença. Olha, se tu fizer aqui, se tu estiver bem alimentado, fizer gargarejo com limão, e tu tomar esses remédios naturais, tu vai aumentar a tua imunidade, tu não vai ficar doente. Olha, e assim nós encontramos, por exemplo, no WhatsApp, a gente monitorou mais de 800 mensagens desinformativas que eram muito compartilhadas, né, que tinham pelo menos 20 compartilhamentos em grupos públicos ou mais, e elas começavam assim, no início da pandemia, receitas caseiras para combater a doença. E ia num momento que essas receitas caseiras eram mensagens muito grandes. No final diziam, faça gargarejo com água fervendo. Gente, se você fizer gargarejo com água fervendo, você vai queimar a sua garganta. Mas começa dizendo, tome suco de laranja, abra a janela, areje a sua casa, troque o ar, coma frutas. E a desinformação, ela tem muito essa característica. Ela começa com algo palatável, algo não parece ser nada danoso dizer para eu me alimentar bem, para eu abrir a janela da minha casa, e termina dizendo daqui a pouco, faça gargarejo com água fervendo ou com desinfetante para matar a Covid. Tinham coisas muito perigosas no meio dessas mensagens. Ou tome esse remédio, esse remédio ele é bom, ele ajuda outras pessoas, ele é um remédio baratinho, vai resolver o teu problema, tu não vai ficar doente. E que, além de inicialmente não parecer algo muito nocivo, é algo que conforta. Essa é outra característica da desinformação. É muito melhor e mais confortável eu acreditar que existe um remédio que custa R$ 5, por exemplo, e que é usado para outras doenças, e que, bom, existe uma comprovação para alguma outra doença, e que ele vai evitar que eu adoeça, que eu perca pessoas da minha família, que pessoas da minha família adoeçam, porque nós estamos num momento onde as pessoas estavam morrendo aos montes no país. E tudo que essas pessoas queriam era um conforto, era um lugar quentinho, dizer, não é tão grave, se acontecer, eu tenho um remédio que vai me ajudar. Então, muitas pessoas, elas, legitimam a sua ideia de negação de a doença não é tão grave, porque existe uma vontade de verdade nessa desinformação, uma vontade de que não seja tão grave e de que eu não esteja em risco. E 2, ela me oferece uma solução no momento que não existe solução. Então as pessoas ficavam mais suscetíveis a aceitar essas mensagens porque elas vão entrando lentamente nesse processo, é como tu entrar numa piscina gelada que tu vai devagarinho, tu não sente tanto choque. E também tu tem um lugar confortável. E tu estar do lado da ciência no momento em que a ciência ainda não tinha, por exemplo, encontrado vacina, né? Lá no início não tinha remédio, até hoje não temos um remédio 100% eficaz para combater, de fato, para salvar quem adoece, né? Tem alguns remédios sendo testados agora, mais recentemente da Pfizer e de algumas outras indústrias farmacêuticas, mas nós não temos uma resposta, ó, se tu adoecer, tu vai ficar bem. Ainda não existe isso. E é muito confortável tu imaginar que existe, tu acreditar que existe. E daí essas pessoas, elas entravam nesses grupos. Esses grupos, eles têm uma tendência de cercar. O que acontece, né? Uma outra característica dessa desinformação que nós observamos, os usuários que são lideranças ou que são os usuários mais influentes desses grupos, eles compartilham muito, eles são muito barulhentos. É uma minoria, mas é uma minoria barulhenta. É uma minoria, por exemplo, nós temos contas que compartilham 2.000 mensagens por dia, não? Ninguém que está ali usando a internet, usando as redes sociais, as plataformas, de boa fé e apenas se divertindo e interagindo e trocando ideias com amigos e conhecidos, publica 2.000 mensagens. Mas isso é uma característica dessas lideranças para fechar as pessoas e para isolar em algo que nós chamamos de câmaras de eco, né, que causa aquele efeito bolha, que não é uma bolha hermética, as pessoas, elas veem outras informações, mas elas são cercadas por um tipo de informação que cria um efeito de verdade, um efeito de realidade. É aquilo, se tu chega num país, a gente sente muito isso quando vai visitar algum lugar turístico. Olha, vai, por exemplo, para a Disney.
ou chega em algum país da Europa na região turística. É tudo lindo, é tudo maravilhoso, parece que aquele país não tem problema, parece que assim, ai, gente, tô num filme, né? É uma coisa incrível. Então, esse efeito de realidade, que é tu construir essa realidade, que é quase uma realidade, que é praticamente uma realidade simulada, nós temos isso enquanto essa característica enquanto sociedade de fazer isso, por exemplo, para promover o turismo. A gente cria um ambiente gostoso e acolhedor para as pessoas fazerem turismo, né? As cidades, os países, os estados fazem isso para promover o seu turismo. E esses grupos fazem isso na internet, eles criam uma realidade que é ali dentro, que quem está dentro desses grupos, quem faz parte desses grupos, seja no WhatsApp ou nas plataformas de rede como Facebook, Twitter, Instagram, recebe tanta informação legitimando aquilo que envolve coisas que elas acreditam, né, crenças que elas compartilham e também respostas para os seus problemas ou justificativas para os problemas, que aquilo começa a ter um efeito de realidade, porque elas veem muito aquilo, e elas enxergam pouco contraditório, elas ouvem poucas vezes por dia uma Natália Pasternak ou um Átila falando, lá de vez em quando vai aparecer alguma coisa num site de notícias, num jornal ou na televisão, só que ela recebe naqueles grupos que ela tá, e com os quais ela compartilha ideias, uma enxurrada de informação, de desinformação, normalmente, que cria esse efeito de realidade. E daí a pessoa só enxerga aquilo. E ele tem essa tendência a acreditar que isso é realidade. Isso é muito perigoso, mas é uma estratégia que nós temos observado que ela é muito recorrente nesse tipo de desinformação, né? Tu vai construindo esse ambiente desinformativo. O Ardol trabalha muito com a perspectiva de desordem informativa, que eu acho muito interessante, porque bagunça a percepção de realidade, a percepção de informação. Uma coisa muito comum que as pesquisas indicam aqui no Brasil, por exemplo, é que as pessoas elas acreditam, elas utilizam, na verdade, e elas respondem que utilizam como principal fonte de informação redes sociais e aplicativos de troca de mensagem. Ou seja, aquilo dali pode ser a opinião, ou tu pode mandar foto do teu cachorro e dizer que ele é um urso, porque ele não tem, tu não tem balizadores, né? É uma plataforma para tu trocar mensagens com conhecidos, mas as pessoas consideram aquela a sua principal fonte de informação. E isso é uma coisa que é muito interessante de observar esse fenômeno, né? Embora seja um pouco triste. Me alonguei um pouco, desculpa. Não, tudo certo, professora. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode só levantar a mão, tá? Eu vou passar para a minha segunda pergunta. Mari, pode ir? Mari primeiro. Oi, bom dia. Eu tenho duas perguntas, elas se completam, então eu vou fazer as duas de uma vez. Bom, a primeira é que nós estamos no segundo ano pandêmico e foi um momento assim que muitas pessoas se acusaram a tomar vacina, a tomar medidas de segurança, e muitas delas até chegaram ao óbito. Eu queria saber se você acredita que com isso a gente conseguiu ter uma percepção de como a desinformação realmente é um fenômeno sério que pode matar. E a segunda pergunta é como você acha que os jornalistas e os cientistas podem conseguir ultrapassar todas essas barreiras da desinformação e conseguir trazer notícias e informação de qualidade e verdadeira para a grande população. Perfeito, Mari, muito obrigada pelas suas perguntas, elas são muito importantes. E sim, eu acredito que nós conseguimos chegar num momento de percepção do perigo da desinformação, e nesse sentido eu acho que é muito interessante, por exemplo, a CPI da Covid, que algumas pessoas criticam e questionam se foi eficiente, se vai chegar a algum lugar ou não. E eu acredito que só o fato de ter levantado esse debate e de realmente, porque amplificou, né? Assim como a população acompanha, por exemplo, reality shows, como Big Brother, acompanhou a CPI da Covid. Pela primeira vez foi algo que se comentava mais do que a novela, por exemplo, das 9. Todo mundo falava sobre a CPI. E a CPI bateu muito nessa tecla do perigo da desinformação e de como a desinformação foi prejudicial. Inclusive, na reta final da CPI, foram familiares de pessoas que negaram a vacina, que tomaram um medicamento sem eficácia e que acreditaram que estavam seguras e foram a óbito, né? Então, acho que foi muito importante a CPI nesse aspecto. Além disso, né, nós tivemos muitos programas como Roda Viva, outras entrevistas na TV aberta com cientistas como Átila, como a Natália Pasternak, como o próprio Pedro Alau, aqui da Universidade Federal de Pelotas, que evidenciaram
a importância e o efeito dessa desinformação na pandemia. Então, se falou muito. E essa é uma das medidas que nos leva à sua segunda questão. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos falar muito. Porque nós também estamos em bolhas. O que acontece? Nós estamos, por exemplo, nós somos pessoas bem informadas, que buscam, temos uma dieta informativa, como nós chamamos, bastante diversificada. Eu leio desde Agência Brasil, né, o Diário Oficial da União, quando saem informações relevantes, mas acompanho fontes oficiais, eu acompanho veículos de comunicação, diferentes veículos de comunicação, eu leio artigos científicos. Então, nós somos uma parcela muito pequena da população que se informa e que tem acesso a uma informação diversificada. A gente não se informa apenas num lugar, apenas com amigos, ou apenas num lugar mais limitado e sem um ambiente pouco propício ao debate, né, divergência, ao confrontamento de ideias. Então, nós somos privilegiados, mas a realidade da população ela é muito diferente. A realidade da população é que muitas pessoas, por exemplo, o seu único acesso à informação hoje é o celular com planos de dados extremamente limitados, que só oferece acesso a redes sociais e WhatsApp. Essa é a realidade e mais ainda agora nessa crise que nós temos vivido, né, a miséria tem avançado muito no país, então isso também, esse avanço da pobreza e da miséria, ele começa a limitar mais as condições de vida das pessoas em todos os aspectos. As pessoas também se preocupam cada vez menos em se informar, elas querem sobreviver, elas querem arrumar um emprego. Então, é muito importante que esse debate fique muito forte e cada vez mais forte na sociedade, que as pessoas conversem nas suas rodinhas, com seus conhecidos, familiares, pessoas que têm contato sobre desinformação, sobre saúde, sobre ciência, porque é somente assim e que os veículos de comunicação, eles são concessões públicas, né, os veículos de comunicação aberta, principalmente TV e rádio, eles têm o dever de falar muito, de falar cotidianamente sobre isso, porque isso é um problema social muito forte, muito grave, e que precisa, né, a gente precisa, porque que uma das políticas principais que nós temos no Midiars nós sempre participamos de todos os eventos, todas as atividades que nos convidam, porque nós precisamos fazer isso. Nós precisamos levar. As pessoas não têm acesso à revista científica, as pessoas não acordam de manhã e vão ler um artigo científico numa revista. Pouquíssimas pessoas, estudantes que vão fazer isso, apenas pesquisadores. Então, nós precisamos participar de outros ambientes e produzir materiais como o relatório, esse com uma linguagem mais acessível, que foi o que nós tentamos fazer, para ampliar esse debate. A gente precisa falar muito, porque é algo muito grave e é algo de interesse de todos. É muito grave quando a desinformação, por exemplo, faz com que uma pessoa tome a decisão equivocada de não se vacinar e se colocar em risco e colocar os outros em risco. É muito preocupante quando uma pessoa, por exemplo, ela toma indiscriminadamente um remédio que pode ter efeitos colaterais, por exemplo, no coração, e essa pessoa não tem acesso. Uma coisa é, daqui a pouco alguém lá que está super privilegiado tem uma ambulância na porta da sua casa e um médico na porta da sua casa 24 horas por dia, monitorando tudo que acontece, e tomar um remédio que sabe que pode dar, por exemplo, arritmia cardíaca. Outra coisa é uma pessoa na sua casa, daqui a pouco distante de um hospital, que não costuma fazer exames de rotina, tomar sem prescrição médica, como acontece muitas vezes, tomar simplesmente porque está com vontade, vermífugos, por exemplo, que foi um tipo de medicação, né, que se tomou muito. Bom, vermífugo, vocês sabem que nós tomamos uma vez por ano. Por quê? Porque o nosso corpo, ele absorve uma dose determinada, tem remédios que nós podemos tomar com mais frequência, porque eles são feitos para a gente absorver. Agora, num período curto, por exemplo, uma semana, tu tomar uma dose de vermífugo, tu tomaria em 20 anos. Isso tem efeito. Isso é muito perigoso, especialmente se tu não está sendo monitorado por um médico. Então, isso é um efeito grave e isso é um risco grave que as pessoas se colocam em função da desinformação. Né? Então, é muito importante o debate. E o que nós, jornalistas e cientistas, podemos e devemos fazer é incentivar o debate. E outra coisa muito importante que os jornalistas, principalmente, e que os veículos de comunicação têm que fazer também, uma outra linha de pesquisa que nós temos, é a desinformação que é legitimada pela mídia mainstream, ou seja, os veículos de comunicação oficiais, eles muitas vezes dão espaço para desinformação, por quê? Porque tem uma política de discurso oficial, tu simplesmente repassa, tu não contrapõe em discurso oficial, mas o discurso oficial ele pode ser desinformativo, e nós temos visto isso diariamente no país. Então a gente não pode fazer um jornalismo que apenas repassa informação sem responsabilidade. Porque existe uma responsabilidade do veículo de comunicação de estar legitimando, porque quando algo, além de vir de uma autoridade, é publicado
como verdade sem contraponto num veículo de comunicação, as pessoas assimilam aquilo como verdade. Então é preciso combater também práticas que legitimam e que ajudam no espalhamento da desinformação que vem dos veículos oficiais de comunicação. Os jornalistas precisam ter essa responsabilidade. Tu não vai deixar de entrevistar autoridades, é óbvio, mas quando a autoridade desinformar, o jornalista precisa dizer, ainda mais coisas objetivas que têm comprovação científica de que não funcionam, tem que dizer, ó, essa foi a opinião do entrevistado, mas não existe comprovação científica, ou existe comprovação científica de que algo não funciona, disse que isso não é verdade, de que isso não ocorreu, e a imprensa, os veículos de comunicação, precisam assimilar que isso faz parte do trabalho da imprensa. Porque senão nós ficamos num jornalismo declaratório que é irresponsável, né? E isso é muito perigoso. E já se percebeu, já se tem noção hoje, já é consenso que a desinformação é um problema, então já passou da hora também de assimilar que o jornalismo declaratório ele é um problema, ele precisa ser levado um pouco mais a sério, não dá para simplesmente passar adiante o que vem de autoridades ou fontes oficiais, se aquilo evidentemente é uma desinformação. Muito obrigada. Eu vou passar a fala primeiro para o Cauê, que ele tinha levantado a mão antes, e aí depois a Alice. Boa tarde. Bom dia, olha, hoje é na tarde. Ainda sobre as questões, acho que levantou pontos assim que a gente não pode deixar passar. E daí eu organizei em 3 perguntas, mas vou tentar sintetizar aqui em uma. Eu vou tentar sintetizar essa pergunta mais voltado para a democratização das mídias, que eu acho que é um fator muito importante para a gente colocar na pauta dessa cadeia, né, desse efeito, dessa realidade simulada. A professora falou sobre a influência. Enfim, vou começar aqui com um ponto importante. É possível falar que a falta das nossas estratégias de divulgação científica, de comunicação pública, de modo popular, acessível mesmo, foi um dos fatores que potencializaram a disseminação dessas fake news, desses mecanismos de desinformação? Porque a partir do momento onde nós temos, por exemplo, muito a questão do agora vai ter o COP26, né? E CO2 é um tema, é um conceito muito usado. Conceito não, é uma palavrinha muito usada. E essa palavra CO2 normalmente desperta a noção para o público popular. Eu li isso numa pesquisa, eu só preciso achar quem é o autor, que CO2 seria muito veiculado ao peido da vaca, e não às coisas que tem desde a criação de um celular, desde a extração do minério. Então, essa desinformação realmente tem um efeito de colocar... E daí fica muito complicado a gente falar, ó, gente, a gente precisa cobrar dos Estados Unidos e da China uma baixa emissão de CO2. Na cabeça dessa pessoa que acha que é peido de vaca, então calma, como isso vai funcionar? Né? Então é possível a gente falar que, agora vem a pergunta, né? Que é estratégico esse mainstream das TVs abertas a não politizar esse debate, a não dar espaços, porque isso também seria um modo de, tipo... Bom, vemos, o espaço da TV aberta não é um espaço para informação, é um espaço para entretenimento, né? Hoje, o Facebook não é um espaço mais para informação, é um espaço para entretenimento. E o problema disso é que hoje, vejo eu, né, e aí que vem a pergunta, se é possível afirmar isso, que é estratégico essas redes de desinformação porque bloqueia o debate. Porque a partir dele, um lado contra o outro. E é muito difícil a gente ter diálogos, né, uma deliberação, porque enquanto um lado está falando uma coisa, essa coisa não está fazendo sentido, porque coisas de base foram desinformadas, né? Então é possível falar que essa falta de debate é estratégico também, está até nesse âmbito da pauta da democratização das mídias? Obrigada, Cauê. Eu acho que as tuas perguntas são muito importantes, porque assim, elas vão no cerne, né, do debate. Uma obra notória da nossa literatura, né, que é o Alto da Compadecida, traz algo que contribui muito para esse debate, que é a fala de um dos personagens principais, que é não sei como foi, só sei que foi assim. Isso tem uma relação muito profunda com as lendas urbanas. Nós crescemos antes, quer dizer, eu cresci, vocês já não, talvez não, né? Mas eu cresci, por exemplo, com diversas lendas urbanas que eram muito comuns.
Era tomar leite com pera, era melancia, era o mergulhar, depois várias coisas assim que as mães e as avós nos passavam. E eram coisas inocentes, assim, que não tinham grandes efeitos na nossa vida. Mas elas demonstram que nós temos uma suscetibilidade a nos impactar e a ficarmos marcados com algumas coisas, que a gente não sabe por quê. Mas a gente internalizou aquilo de alguma maneira, e aquilo não pode não fazer sentido nenhum, nós nunca questionamos o porquê que alguém nos disse aquilo, ou porquê que aquilo faria sentido, mas nós acabamos naturalizando aquilo como verdade, né? Então isso tem, sim, uma relevância na nossa vida. Por quê? Porque, sim, eu vou começar pelo final, né? É estratégica a politização do debate. É estratégica a apropriação da desinformação. Porque as pessoas, alguém lucra com a desinformação. Grupos lucram e lucram muito com a politização da desinformação, né? Por exemplo, nós temos observado só a monetização do YouTube e fora financiamento real, tá? Que existe por fora, que com os anos nós vamos acabar descobrindo um pouco mais, já tem bastante. O próprio Ministério da Saúde fez pagamentos expressivos para muitas páginas que desinformaram sobre a pandemia, né? Então, nós temos muita coisa aí para ver, mas a monetização das plataformas mesmo já é lucrativa para as pessoas, porque é lucrativo tu fazer um vídeo que viraliza e que diz que tu tem a resposta para a Covid num momento em que 230 milhões de pessoas no país estão com medo de uma doença. Aquele vídeo, a propensão dele viralizar, ainda mais com essas redes e esses grupos organizados, ela é muito grande e alguém lucra com isso, porque a visualização, o clique, ele é lucro, né? Então existe sim também um movimento estratégico nesse sentido. Tu trouxe o exemplo do CO2 e da COP, né? Que vai acontecer agora. O que acontece? Nós somos um país em qual um das principais fontes, né, de PIB aqui, de renda, né, do nosso país é o agronegócio. O agronegócio ele tem muitos debates necessários aí que precisam ser feitos, não só no Brasil, né, em outros países do mundo, Estados Unidos também, China, a indústria também chinesa, a poluição de outros países, precisa ser debatida abertamente. E isso é um problema que vai muito além do Brasil, por quê? Porque os veículos de comunicação no Brasil e no mundo, eles são financiados com dinheiro de empresas, o agro é pop, né? Nós temos aqui em horário nobre passando a propaganda de que o agro é pop. E não que o agro seja ruim necessariamente. Mas nós temos que ter um debate honesto sobre quem financia os veículos, o quanto. As pessoas precisam saber um pouco mais, porque daí eu sei que eu estou recebendo uma propaganda que me diz que o agro é pop, porque a emissora está recebendo, as emissoras, né, porque passa em tudo que é canal, essa propaganda do agropop, estão recebendo um volume X de dinheiro. E o agronegócio, por exemplo, ou a agricultura familiar, a agricultura agroecológica, não tem milhões para fazer uma propaganda dizendo que a agroecologia é pop, e que a agroecologia não destrói o meio ambiente, e que a agroecologia não bota veneno na comida. Então, é um debate injusto. E as pessoas, e tudo bem que seja, a gente sabe, nós vivemos num sistema que é assim, só que nós precisamos ter clareza. O problema é as pessoas não terem clareza de como funcionam as coisas. E daí nos leva ao início, né, também da tua questão. Como que nós combatemos isso? Nós combatemos com educação e com letramento digital e letramento para mídia. Na escola nós não aprendemos, por exemplo, de que, embora sejam concessões públicas, os veículos de comunicação eles são financiados. E isso é importante as pessoas saberem, não tem problema que sejam, mas as pessoas precisam saber para ter acesso a uma informação que elas sabem de onde vem e quem está pagando aquela informação. Assim como nós questionamos tudo, e os grupos, por exemplo, questionam muito, inclusive os grupos que compartilham desinformação questionam algumas coisas assim, se isso fosse um debate aberto, um debate honesto para todos, não seria algo, olha, ninguém quer falar disso, isso a emissora não mostra, como se diz comumente, né? Nos grupos desinformativos. Não seria, porque esse seria um debate público, esse seria um debate universal, e esse debate ele passa por algo que a gente trata como lenda urbana no Brasil, e esse ponto o Brasil está muito atrasado, tá? Que é a regulamentação das mídias. E tu falasse em democratização das mídias, mas é um debate que ele se atravessa da democratização das mídias e da regulamentação. E, gente, regulamentação não é algo ruim. A gente não tem leis de trânsito, isso é uma regulamentação do uso, né, e do direito de estar no trânsito, isso é uma regulamentação. Nós temos regulamentação nas profissões. Nós temos regulamentação em todos os ambientes, sabe por quê? Porque nós vivemos em sociedade, e a sociedade só funciona se existem regras. E não tem problema os Estados Unidos, por exemplo, que é o país da liberdade, que se diz, né, que se autoproclama o país da liberdade, os Estados Unidos têm regulamentação da mídia. Na Europa, nós temos os países europeus, a União Europeia, se debate a regulamentação da mídia, nós temos regras
né, sobre mídia. E as pessoas sabem, e não é um problema, não é dizer, as pessoas confundem regulamentação da mídia, de tu criar um regramento universal para as mídias do país. Por exemplo, a questão de acúmulo de um único grupo deter todas as mídias possíveis, da transparência de financiamento. São regras, como qualquer outra coisa, como regra de trânsito. São regras simples. Como nós temos agora da internet, né, nós avançamos um pouquinho na lei de proteção de dados, são regras. E nós não temos regramento no Brasil. Né, a regulamentação no Brasil ela é muito assim, algumas leis paralelas atravessam, e daí por falta de uma legislação específica, se usa como referência uma legislação daqui, outra dali, mas nós não temos uma regulamentação específica. E isso nos impede a democratização, né, porque nós temos uma tendência, por falta de regramento, nós tínhamos um determinado momento antes para a internet, essa concentração de financiamento, né, de alguns grandes grupos midiáticos, que tornava muito desigual e difícil o acesso de outros mídias ao debate público. Aí, com a internet, essa própria falta de regulamentação foi usada e apropriada por alguns grupos para criar lendas urbanas, também, além de ser já era um problema, mas a partir disso se cria lendas urbanas e se cria toda uma rede desinformativa, utilizando como justificativa, muitas vezes, essa falta de transparência e de regulamentação. E hoje, esses grupos que criticam os grandes grupos midiáticos, muitos deles, especialmente nessas redes de desinformação, são contrários, profundamente contrários à democratização e à regulamentação da mídia. Por quê? Porque essa falta de regulamentação é um elemento fundamental desse discurso, sustenta esse discurso. Eu preciso dizer que não existe uma regulamentação para poder seguir dizendo que a emissora A, B, C, o grupo A, B ou C, ele é ruim, ele não mostra a verdade. Isso alimenta essa rede desinformativa. Então, essas coisas, elas estão muito conectadas, né? E, bom, espero ter te respondido, mas é complexo, é uma série de conceitos, mas eles precisam ser compreendidos. E a solução está no debate público, como eu tinha falado, né, que é a mesma estratégia para combater, e letramento para a mídia. As pessoas precisam aprender a ler informações. Não tem problema nenhum. Eu sou do tempo, quando eu entrei em faculdade de jornalismo, a Veja tem um viés muito alinhado com o grupo A e a Carta Capital, por exemplo, com o grupo B. Não tem problema tu ler Veja e Carta Capital, para dar um exemplo de mídia mainstream. Não tem problema nenhum, desde que tu saiba o que tu tá lendo. Obrigada mais uma vez, professora. Agora eu vou passar para a pergunta da Alice. Acho que, inclusive, a minha pergunta tem um pouco a ver com o que você acabou de falar. A gente sabe, né, que as fake news estão por toda parte, a gente está rodeado de inverdades, enfim. Mas como que a população pode identificar que essas notícias são falsas? Como que ela pode também contribuir para que isso não aconteça, para que elas não sejam disseminadas, além do papel de jornalista, claro. Você citou a educação nas escolas, mas o que mais, assim? Como que tem uma dica? O quê? Muito obrigada, Alice. Temos sim, né? O letramento digital e o letramento para a mídia, ele é um processo longo, né? Nós não podemos nos iludir que a gente não vai chegar nele, por exemplo, até o final da pandemia, não é uma coisa de 1, 2, 3, 4 anos. É uma construção social, é uma mudança, né? Porque o que aconteceu, por exemplo, com a internet foi que nós, enquanto sociedade, fomos atropelados por uma mudança e nós não nos preparamos, e nós estamos correndo atrás para nos preparar. Nós temos, por exemplo, a minha geração já não é nativa da internet, né? Eu fui inserida na internet. Eu aprendi depois, já na minha adolescência, eu tive acesso a dispositivos eletrônicos, então foi algo que eu incorporei. Mas os meus sobrinhos, por exemplo, eles já crescem fazendo assim na tela, eles acham que chegam na frente da televisão e eles tentam scrollar a tela da televisão, porque para eles, primeiro eles aprendem a mexer nas telas de celulares e tablets, computadores, para depois assistir televisão. Né? E a mudança veio antes da preparação e da educação e da formação para a mudança. E normalmente é assim, e os processos levam tempo, né? O cinema, por exemplo, quando surgiu, as pessoas saíam da frente da tela porque tinham medo de ser atropeladas. E a mídia, e as plataformas de rede de comunicação digital também, de certa forma, elas estão nos atropelando porque nós não temos, não fomos preparados para esse uso enquanto sociedade. Então, isso é preciso ter essa compreensão de que é um processo longo, que vai depender de políticas públicas, que vão estabelecer também como isso vai. Hoje não temos nem perspectiva, por exemplo, de inserir num currículo escolar, por exemplo, preparação para o uso de mídia e letramento digital nas escolas. Isso não está nem no nosso horizonte. Se fala já, né, tem grupos de pressão, inclusive no Congresso, para esse tipo de criação de política pública, mas hoje é algo que eu vejo que ainda está muito distante.
E isso, quando for introduzido, até a gente criar essa cultura e até isso fazer um efeito, vai levar muito tempo. Mas existem algumas coisas que nós podemos fazer, né? Porque a desinformação, ela tem características, isso é muito importante. Especialmente, assim, ó, a desinformação que circula em grupos fechados, ou seja, grupos que é mais difícil da gente verificar e das plataformas daqui a pouco sinalizarem como desinformação, como Telegram, WhatsApp, plataformas de troca de mensagem em geral, elas têm algumas características compartilhadas. Por exemplo, normalmente essas mensagens, elas têm um senso de urgência. Essas mensagens, elas são acompanhadas de mensagem como: atenção, compartilhe, veja isso, urgente, vem emojis de bolinhas vermelhas e alerta, sirenezinhas. Então elas tentam passar um senso de urgência. Por quê? Porque quando tu acredita que algo é urgente, o teu instinto é reagir antes de refletir e analisar. Então tu não pensa se é uma desinformação. Teu primeiro instinto é compartilhe. Essas mensagens, elas sempre são acompanhadas de elementos que nos levam a compartilhar, a passar adiante. Segundo, é muito comum essas mensagens trazerem alguma suposta autoridade ou fonte legítima. Olha o que a doutora Joaninha da Silva, da universidade de uma cidade que tu nunca ouviu falar, que está num grupo que tu nunca ouviu falar na vida, ela descobriu sobre a Covid, água fervendo na garganta. Aí tu vai botar no Google, essa professora não é de lugar nenhum, não existe essa pessoa, essa pesquisadora, essa médica, não existe, tá? Então, uma coisa básica é, quando tu vê uma mensagem que uniu esses dois elementos, já é muito, muito simples, uniu esses dois elementos, urgência e algum suposto grande especialista, tu desconfia quando tu viu a urgência, tu bota no Google, tu não encontrou o especialista, a chance de ser uma informação falsa já é de 99%. Segundo, não compartilhe qualquer informação, né, que chegue com senso de urgência. Por que é tão urgente? Vou ler essa. Pare e pense um pouco. Terceiro, sempre que tu receber uma informação numa plataforma fechada, busca em outro lugar. A informação verdadeira, ela não vai circular apenas num ambiente. A informação verdadeira, ela vai... E assim, ó, e como eu disse, pode ser Carta Capital e Veja, que são veículos totalmente diferentes, com posicionamentos políticos completamente diferentes. Mas vai estar lá. Agência Brasil, tu tem diversos veículos, procure e veja se essa informação que tu recebeu, ela está em outros lugares. Se ela só estiver no teu WhatsApp, a chance dela ser ou uma opinião que se tenta vender como informação, ou uma desinformação criada para te enganar e parecer uma informação, que daí é mais próximo do que nós chamamos de fake news, né, que é o que emula uma notícia, emula um news, tenta emular uma notícia mesmo, é muito grande. Então, essa busca por lugares alternativos, questionar senso de urgência, questionar supostas autoridades que ninguém no mundo nunca ouviu, é muito importante. É claro, nós não vamos combater todas as desinformações assim, mas se esse filtro mínimo for feito, as chances da pessoa acreditar ou compartilhar que é o mais perigoso, uma desinformação, já reduz muito, 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 vai assim, ó, se torna mínima praticamente, porque essas características são partilhadas pela maioria das desinformações que nós analisamos em grupos fechados de mensagem. Em plataformas abertas, tá, como Twitter, Facebook, Instagram, as próprias plataformas, o que é um pouco problemático, é um debate que precisa avançar também, mas passa por debate público, né, passa por debate de congresso, por debate da sociedade civil, mas alguma coisa, assim, começa a ter algum controle, por mais problemático que seja, as plataformas, elas estão cada vez mais criando dispositivos para sinalizar desinformação, para limitar a circulação de desinformação. E quando, eu sempre sou muito policinha nesse sentido, eu vejo uma desinformação numa plataforma de rede social, que vocês veem, vocês sabem que é uma desinformação, denunciem. A gente precisa criar, como eu falei, né? A gente precisa conversar com as pessoas, nós precisamos denunciar também nos ambientes abertos, nos ambientes que todo mundo pode ver e fazer o contraditório, denuncie a desinformação. A maioria das plataformas já tem mecanismos de denúncia hoje. Então denuncie, envie um vídeo no WhatsApp desinformativo, denuncie, envie um tweet desinformativo, especialmente se for algo prejudicial que pode prejudicar objetivamente outra pessoa, denuncie. Né? Isso é um esforço coletivo também que precisa ser feito. Porque assim, enquanto sociedade, nós vamos progressivamente combatendo a circulação da desinformação. E também tente não acreditar em algo que já foi sinalizado como desinformação, porque é difícil, as plataformas elas ainda estão avançando lentamente, mas quando elas sinalizam algo como desinformação, pelo menos questione.
normalmente vem com muitas denúncias, esse rótulo de desinformação. Muito bem, professora. Eu vou passar a palavra para a Júlia, para ela fazer a pergunta dela. Bom dia a todas e todos. Então, antes de começar minha pergunta, eu gostaria de trazer um exemplo que aconteceu aqui que eu descobri, né, aí nas andanças, enfim, com uma menina que ela tem em torno de uns 11, 12 anos, e ela, de tanto tomar ivermectina agora, durante a pandemia, ela desenvolveu uma bactéria extremamente perigosa no intestino dela, e aí ela já é de uma pobreza, assim, que eles têm dificuldade até para ter alimentos, enfim, e que aí precisa ir uma vez por mês aí para Florianópolis para estar desenvolvendo esse tratamento por algo que, se ela tivesse acesso a essa informação de que não deveria tomar ivermectina, poderia não ter acontecido, né? E entrando nisso, a gente tem o perigo aí da desinformação e a questão da pós-verdade também, que está junto disso, junto da fake news, que é essa crença que a pessoa vai ter, né, para julgar qualquer informação como verdadeira ou falsa, enfim. E eu queria perguntar em até que ponto que a pós-verdade ela interferiu nessa desinformação e no que a gente teve durante a pandemia, e também nos próximos eventos que a gente vai ter, como o ano de 2022, que é um ano eleitoral. E em relação a isso, que obstáculos que a gente, na sua opinião, professora, que a gente vai enfrentar aí com as eleições de 2022 e nos próximos anos aí com a desinformação e essas questões? Muito obrigada, Júlia. Muito interessante também os teus questionamentos, e ele me lembrou um pouco uma figura que está em alta, no Brasil está em alta duplamente, né, que é o Foucault. O Foucault está em alta no Brasil, porque tem muitos memes aí comparando ele com Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, né, e a obra Vigiar e Punir, mas é muito interessante porque o momento que nós vivemos e algumas das batalhas que o STF tem travado, elas têm muita relação com as contribuições do Foucault mesmo, então chega a ser engraçado do ponto de vista acadêmico, porque tem rendido muitos memes, né, acadêmicos, inclusive, essa discussão toda. O que acontece nessa questão da pós-verdade? O Foucault fala muito sobre essa perturbação da verdade, digamos assim, porque a verdade ela tem uma característica muito importante, que ela é uma construção social. E esses grupos organizados que tentam legitimar a desinformação, eles têm um certo mérito nesse sentido, porque eles têm claro isso, eles têm clareza nessa construção social, né? Então, por isso que eles tentam não só atacar e disseminar e criar esse efeito de verdade social, né? Esse efeito bolha, que eu comentei anteriormente, mas eles tentam sempre jogar na esfera de legitimar o direito deles de acreditar nessa outra realidade, de que é possível que, por exemplo, exista uma realidade paralela onde tudo que a ciência descobre é mentira, como se o trabalho científico ele estivesse no mesmo patamar da opinião, né? E tenta perturbar e normalizar esse direito de opinião ser tratado como informação científica ou como conhecimento científico. Isso é uma percepção e isso é uma estratégia discursiva muito potente e muito perigosa, né? Mas é uma estratégia, isso é pensado, isso vem de toda esse conhecimento que se tem sobre essa tendência da sociedade, e essa tendência a gente percebe ela porque é verdade, né? A verdade ela é uma construção social. Por exemplo, a normalização de preconceitos ao longo da história da sociedade, ou a normalização do combate a preconceitos, ela é algo que vai mudando no tempo. Porque é diferente de tu saber que o rádio, o elemento, né, ele funciona, por exemplo, no tratamento do câncer. E isso tu descobre com experimento, no acerto e erro, tu chega a uma conclusão que tu vê que, objetivamente, tu expor uma pessoa a este elemento, ela vai ter um efeito positivo no tratamento da sua doença. É diferente de, enquanto sociedade, num determinado momento, certos preconceitos eram aceitos, num outro determinado momento nós evoluímos e hoje é aceito o combate e se busca combater preconceitos. E
pelo menos, né, no caminho da evolução, nós temos grupos de resistência a esses processos evolutivos sempre. Mas isso são construções sociais. É muito diferente de tu descobrir, ou objetivamente por experimentação, por testes, tu descobrir que um medicamento funciona ou não. Esses grupos, eles tentam comparar essas coisas. Eles tentam botar, normalizar que tem o mesmo peso uma construção social de uma verdade objetiva científica que foi observada, ela não foi construída, ela foi observada. Eu testo coisas e eu descubro, a partir de experimentos, que algo funciona ou não para uma doença. E quando tu constrói na sociedade essa percepção, isso é algo muito, muito, muito perigoso, tá? É algo muito poderoso e perigoso. Porque não é uma construção, tu pode tentar construir, tu pode até opinar sobre questões subjetivas da evolução da sociedade. Se tu não estiver cometendo um crime, nós sempre tivemos pessoas que opinam e acham que, por exemplo, é melhor o Inter ou é melhor o Grêmio. Ou pessoas que opinam de que o Grêmio não vai cair, pessoas que opinam. Bom, são opiniões, eu não estou fazendo mal a ninguém. Mas tu tentar criar essa noção de que uma verdade científica, um experimento científico tem o mesmo peso da opinião de que o Grêmio ou o Inter é melhor, é extremamente perigoso, porque o resultado está nessa história, né, que a Júlia contou, por exemplo, e que aconteceu muito, tá? Muitas pessoas adoeceram. O meu irmão é médico, por exemplo, e tem muitos casos de pessoas que se colocaram em risco, porque, como eu falei no início, não é normal, o nosso corpo ele não está preparado para tu tomar 20 anos de dose de vermífugo em uma semana. O nosso organismo, ele não absorve, porque quando essa droga foi planejada, essa droga é esse remédio, tá, gente? Que remédios são drogas. Objetivamente, assim, o nome são remédios, são drogas, né? Quando esses remédios eles foram pensados para a pessoa tomar uma dose anual. Então, aquele organismo vai ser exposto a uma dose determinada durante um ano. Agora, e o nosso fígado e os nossos órgãos que processam esses medicamentos, né, essas drogas, tudo isso é pensado numa realidade de aplicação de dosagem, né? Existe uma ciência médica para determinar a dosagem. E quando tu coloca isso em risco, as pessoas simplesmente nas suas casas ignoram todo o conhecimento médico que foi desenvolvido ao longo dos anos, isso é muito perigoso. E daí se usam lendas urbanas que nós falamos anteriormente. Não, porque a indústria farmacêutica está ganhando com isso, porque esse remédio é barato. Bom, uma das indústrias farmacêuticas que mais ganhou foram aquelas que venderam remédios que não têm eficácia. Nunca se vendeu tanto vermífugo. Né? As empresas que produzem ivermectina e outros remédios relacionados ao tal kit Covid, que se criou lá no início da pandemia e se difundiu, elas nunca ganharam tanto dinheiro. Então, se o objetivo era combater o lucro da indústria farmacêutica, se falhou miseravelmente, porque essa indústria farmacêutica lucrou muito. Né? E ela não estava contra outra indústria farmacêutica dizendo que o seu remédio era bom, porque não existia um outro remédio do outro lado. Então não era essa disputa, e se tentou construir esse imaginário de que era essa disputa de uma indústria farmacêutica contra a outra, e não era. Né? Isso é muito perigoso. E esses obstáculos que tu perguntou sobre 2022, bom, voltamos ali ao nosso Foucault brasileiro, que tem esse meme, né? Ontem teve uma fala muito importante, né, no TSE, no final do julgamento sobre a cassação ou não, né, da chapa Bolsonaro-Mourão, que foi essa percepção de que, bom, sabemos qual é o problema. Aí é discutível a questão da condenação ou não, porque tem toda uma questão de tecnologia mesmo, de recuperar metadados para tu provar objetivamente, ter provas materiais do que aconteceu em 2018, que é um pouco mais complexa. Mas hoje se tem a percepção, o conhecimento do que aconteceu, e hoje é muito importante, sim, que as instituições como o TSE estejam preparando mecanismos, dispositivos, para que, assim, em 2022, coisas que aconteceram em 2018 se repetirem, que haja uma punição. Então é muito importante, teve até a brincadeira, né, do vigiar e punir, é muito importante que as instituições estejam vigilantes em 2022, porque tu não vai por boa vontade evitar que as pessoas criem e espalhem desinformações que elas acreditam que vão beneficiar elas, por exemplo, eleitoralmente. O que está em disputa, o que está em jogo é muito grande, é o poder, que sempre é, né, algo que move muito as sociedades e move muito os sujeitos. Então, se as instituições não funcionarem, e a única forma de combater o nosso problema no imediato, no curto prazo, né, como eu falei anteriormente, a formação, o letramento, tudo isso é um processo longo e é um processo que vai se arrastar por muito tempo ainda. Mas, objetivamente, o que nós temos condições de fazer, e nesse sentido, os pesquisadores que estudam desinformação têm tentado contribuir ao máximo, né,
com a sociedade medidas para mitigar, por exemplo, a disseminação da desinformação e a legitimação da desinformação, mas o principal são as instituições combaterem, e sim, é punição, tanto por parte das instituições quanto das plataformas. As plataformas precisam também ter um compromisso, firmar um compromisso com as instituições em 2022 de efetivamente eliminarem essas pessoas, essas práticas, porque tem muitas práticas que hoje nós temos como monitorar, nós monitoramos com as nossas coletas, nós observamos comportamento inautêntico com coletas de pesquisadores, que são muito limitadas, né? As ferramentas, elas limitam muito o nosso acesso à informação que circula nas redes. Então, nós temos um acesso bastante limitado, embora a gente utilizemos diversas plataformas de coletas, nós temos muita limitação ainda de acesso. E ainda assim, com toda a limitação que nós, pesquisadores, temos, nós conseguimos identificar comportamentos inautênticos e que devem ser banidos das plataformas. Então, as plataformas que têm pleno acesso aos seus dados, elas têm condições de limitar e de mitigar muito a circulação da desinformação. E também tem condições de informar as instituições o que está acontecendo. Tem plenas condições de dizer, olha, nós estamos observando comportamento inautêntico dessas contas, passar relatórios para as instituições, né, para que se façam políticas públicas, mesmo que no curto prazo, para imediatamente, né, imediatamente falo 2022, reduzir ao máximo esse problema. A gente nunca vai conseguir 100%, assim como nunca se combateu 100% a distribuição de santinho, né, o boca de urna, muito difícil, nós nunca vamos combater 100%, mas é muito importante que a gente crie políticas e mecanismos que nos permitam mitigar o efeito dessa desinformação. E só com instituições e plataformas e pesquisadores trabalhando juntos que nós vamos conseguir ter algum controle, por menor que seja, desse problema. Eu agradeço as perguntas. Agora eu vou passar para a coordenadora do curso para ela fazer as considerações finais da nossa entrevista coletiva. Pode falar, professora Janaína. Olá, tudo bem, Tayane? Um prazer te ver aqui conversando conosco, né? Eu não estive no início, estava em aula também, mas tenho certeza que deve ter sido muito proveitoso, fundamentalmente porque a gente está numa semana bastante conturbada, né, politicamente. Eu recomendo, se vocês não conversaram sobre isso, o segundo seminário do TSE, o segundo seminário internacional de desinformações e eleições, que ocorreu no dia 26 de outubro, ele basicamente nos colocou como um grande laboratório 2022 no Brasil. Ele está caracterizado formalmente como um grande laboratório experimental a respeito dos processos de desordem informacional e infodemia, seja lá que nomenclatura que nós usaremos para que nós tenhamos, então, um processo eleitoral, né, onde essas distorções que as redes sociais nos trouxeram, principalmente em todos, né? A própria Júlia falou sobre a questão da saúde, e essa semana nós tivemos o nosso presidente da República também com as redes sociais dele, digamos assim, bloqueadas, né? Por uma desinformação que coloca em risco, mais uma vez, a saúde coletiva. Então, todos esses comportamentos e essas distorções, elas nos colocaram, então, como um grande laboratório para o ano que vem. E também essa questão da vulnerabilidade, né, que o grande sonho da internet livre e sem regulamentação, o Pierre Levy, querido, que ia ser maravilhoso, todo mundo já superou essa fase do entusiasmo que as redes possam dar à humanidade, né, aos benefícios, e que a gente reproduz realmente o comportamento humano, né, de precisar de uma regulamentação, enfim, que a internet, ela é parte de nossa sociedade, e toda sociedade ela é regulamentável, né? Então, assim, foi uma semana de muitos pensamentos, para mim mesmo foi bastante produtiva, e terminar com a tua presença aqui, né, nesse material histórico que está gravado, né, por um grupo de extensão, esses jovens, nós precisamos prepará-los para enfrentar isso, né, todo esse processo, e
e também conhecer os processos de regulamentação que estão em andamento, né, que a gente tenha o reconhecimento de que isso vai acontecer, mais dia, menos dia, mas também de entender o nosso país como um papel-chave no ano que vem, como protagonista, né, de todo o processo de desinformação, até que ponto ele pode ir. Hoje mesmo, você citou ontem mesmo, né, a questão da cassação da chapa do presidente já é um assunto que não vai ser mais julgado, né, por falta de provas, enfim, que é a grande característica também da desinformação. A gente tem dificuldade de rastrear. Foi falado no seminário sobre a questão, nós pesquisadores precisamos ter mais acesso às redes, né? Que isso seja, enfim, uma parte da regulamentação. A gente já não tem condições e nem velocidade para deter o que é deflagrado a todo instante, mas se a gente não tiver acesso, a gente não vai entender os nossos processos sociais. Né? Então, toda a internet ela faz parte de todos os nossos objetos de estudo atualmente. E aí você tem uma geração de pesquisadores que não vai entender 80%, né, do contexto das nossas pesquisas, e eles estão bloqueados nas mãos de empresas. Então, é muito sério o que a gente está vivendo para quem trabalha com pesquisa, para as pessoas é um momento difícil e perigoso, né? A democracia se fragilizou, né, Tayane? E a gente fica muito feliz assim, em receber pessoas como tu que nos colocam avante, né? Conseguem nos colocar nesse ponto, né, de enxergar a nossa realidade para pessoas que terão que lidar com ela por muito tempo. Os nossos jovens estudantes, essa maravilha será de vocês, principalmente eu falando já com a minha experiência, já uma jovem senhora, né, de quase meio século de vida. A gente tem que preparar esses profissionais para esse momento mesmo, né? O que a gente vai fazer com tanta incerteza. Mas é bom te ouvir, transmita nosso reconhecimento e nosso carinho também para a professora Raquel Recuero. Ela está conosco no grupo do Ministério Público, né? Agora nós vamos trabalhar numa iniciativa que o STF falou muito, que é o letramento de servidores públicos. É uma tendência, gente, em todo o mundo, que o serviço público tenha condições de combater a informação. E a professora Raquel Recuero, junto com a professora Luciana Carvalho e todo o grupo do letramento, estão aí numa iniciativa de uma rede de combate à desinformação em saúde. Com o Ministério Público, o acordo vai ser firmado em poucas semanas. Então, eu sou muito feliz como coordenadora de curso de te receber para colaborar. Seja bem-vinda sempre. Foi muito bonito, vai estar gravado, eu vou ver até que ponto você falou, mas eu só vim mesmo para, como diz a Cláudia, para sorrir e te agradecer, né, a tua generosidade de falar conosco, transmitir tanto conhecimento para a gente. Ah, capaz, professora, eu que agradeço o convite, o debate maravilhoso, e termino extremamente feliz porque na nossa reunião de semana passada do Midiars, inclusive, eu comentei com a professora Raquel e com os colegas que a bandeira do acesso à informação para pesquisadores, ela precisa ser carregada e nós precisamos começar a levar essa bandeira para os nossos artigos, sempre citando a nossa limitação de acesso, porque isso é um problema muito sério, né? Cada vez mais as instituições nos procuram para a gente contribuir com a formulação de políticas públicas, ou pelo menos com as nossas observações sobre o campo, e é um problema para a sociedade nós não termos acesso. A nossa limitação de acesso ela é ruim para todos, não é para nós. Nós tentamos, na medida do possível, e fazemos os nossos artigos e colocamos as nossas limitações, mas para a sociedade é fundamental que os pesquisadores tenham acesso a essas informações, porque elas não são informações que ninguém tem acesso. Não é uma questão de privacidade, elas são informações que estão à venda, que essas empresas vendem para quem tem interesse de pagar, né? Que nós comentamos também sobre essa questão de financiamento aqui no nosso debate. Mas elas precisam ser abertas para pesquisadores. Isso é fundamental para o avanço das políticas públicas e também do letramento digital, né, para a construção de projetos de letramento digital. Eu fico muito feliz, professora, de saber que esse é um anseio e é uma angústia coletiva, né, enquanto pesquisadora, também porque isso me angustia muito.
Eu e a professora Raquel, a gente está sempre tentando coletar dados e salvar dados, a gente fica salvando porque nós temos muito medo de perder, tem muitas plataformas que as informações, a gente não consegue, né, se os usuários apagam, elas desaparecem, então a gente está sempre salvando o banco de dados e fazendo armazenamentos imensos, porque é muito difícil, quando a gente consegue informação, a gente tenta se agarrar a ela da melhor maneira possível, porque nós estamos sempre com medo de perder o acesso, de que daqui a pouco a ferramenta de coleta pare de funcionar, de que venha um novo bloqueio de API. Isso é um problema muito sério, é uma angústia que limita muito o nosso trabalho, mas eu fico muito feliz de saber, né, que ele é compartilhado, e isso tem que ser uma bandeira mesmo nossa, a gente tem que levar. Eu acredito até falar para a professora Raquel que com esse acordo firmado no Ministério Público, que nós possamos falar para eles, explicar o que nós estamos vivendo enquanto pesquisadores das redes, e que isso possa também servir de bandeira do Ministério Público, que é outra instituição que está no nosso lado na área da saúde, porque não dá mais para você ficar nas mãos deles, realmente, como você falou, eles só estão lucrando com isso e impedindo que a gente entenda os fenômenos sociais contemporâneos, né? Exato. Eu acho que essa oportunidade do Ministério Público, nós nos agarramos muito a ela, mas foi confortante para mim saber que é uma angústia internacional de todos os pesquisadores sociais no mundo. Estamos passando como bandidos, coletando dados, pirateando, assim, né? Muitas vezes manualmente até. Meu Deus do céu, as páginas não dá mais, os APIs, né? Você deve ter conversado sobre isso. Então, assim, os nossos softwares, eles não têm mais acesso e isso é muito problemático. É verdade. Mas é isso, gente. Muito obrigada, pessoal. E, por favor, compartilhem, falem muito sobre isso. É um problema que a desinformação a gente só combate com informação de qualidade. Basicamente, o resumo é esse, e a gente precisa levar adiante informação de qualidade, as nossas pesquisas, sempre que possível, fazer materiais mais acessíveis, compartilhar com a comunidade, levar esses debates para a comunidade, isso é fundamental, e só assim nós vamos conseguir ver uma luz no fim desse túnel terrível que nós estamos atravessando. Então, vou só finalizar, agradecer muito todo mundo que participou, a Tayane, pelo trabalho incrível que ela está fazendo na pesquisa de redes sociais, de comunicação, e eu gostaria muito de finalizar e pedir para todo mundo acompanhar no nosso canal do YouTube do Mão na Mídia, vai estar disponível. E é isso, muito obrigada, até a próxima, espero que todos participem nas próximas vezes. Obrigada. Muito obrigada. Vou compartilhar também nos canais do Midiaros. Obrigada, pessoal. Obrigada, prof. Tchau, tchau.